Olá a todos! Continuando o nosso estudo sobre sexualidade e masculinidade bíblica, nós agora vamos para um pouquinho depois do dilúvio, né? Nós já falamos sobre Gênesis até o capítulo 6. E lá depois do dilúvio, lá pelo capítulo 9, eles saem da arca, certo? E Noé é um lavrador, ele planta uma vinha. E no versículo 21 do capítulo 9, diz assim, aliás, no versículo 20: E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Então acontece um episódio aqui, em que pela primeira vez alguém sofre o efeito do vinho. Noé era um homem exemplar, né? Noé, como a gente já viu antes, lá no capítulo 6, a descrição que é feita dele é de alguém que era íntegro, um homem que andava com Deus, um homem que fazia o que era certo. Mas esse homem teve um contato com o vinho e ficou bêbado, embebedado mesmo, embriagado, né, como a gente diz. E aí ele, sem roupa, na tenda dele, tomado pelo vinho. Um dos filhos olha o pai daquele jeito e zomba disso. Ele sente prazer em ver o pai daquele jeito. E aí ele não só acha aquilo legal e zomba da situação do pai, como ainda chama os irmãos para ver e rir do pai juntos. Só que os irmãos, ao contrário dele, com respeito, vão lá e cobrem o pai e param a situação. Então é falado sobre Cã que ele tem satisfação em ver a vergonha do pai, em ver o pai naquele estado. Né? É isso que a maioria dos estudos, dos comentários vão dizer. Que Cã, então, ele não respeita mesmo o pai justamente por esse momento de embriaguez. Né? E aí a gente... É uma coisa... Não tem a ver com a outra no sentido assim... Não é justificável, né? O fato de Noé ter se embebedado não justifica o fato de Cã ter desonrado o pai, desrespeitado e zombado e tudo isso. Então Cã teve que responder pelo que ele fez. E aí, depois, na continuação, diz assim, né? Noé acorda, né? Versículo 24, diz assim: Esperou Noé no seu vinho, e despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E para os outros ele diz: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo, alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. E ele foi o último dos milenares, né? Como a gente fala, esses homens que viveram quase 1000 anos. Então esse episódio acontece. Há uma maldição de Noé sobre o filho mais novo. Né? Ele é amaldiçoado como se a descendência dele terá que ser escrava dos irmãos. Né? Então tem toda essa situação. Essa maldição gerou um mito que por muito tempo gerou confusão. A maldição de Cã, ou de Canaã, gera uma compreensão errada de que todos os camitas ou cananeus fossem os negros e que por isso eles estariam fadados à escravidão. Ainda mais que esses camitas ou cananeus habitaram a região ali do Oriente Médio, mas também do norte da África. Então a compreensão era essa. Né? Por muito tempo se usou esse texto para justificar a escravidão. O que é errado, até porque isso aqui nós estamos falando de uma época muito, muito, muito anterior. Os cananeus, por exemplo, foram todos extintos pela invasão israelita, então isso não tem nada a ver
justificar a escravidão com um texto como esse. Mas isso aconteceu, né? Então é bom citar como as pessoas podem criar aberrações a partir de uma compreensão errada da Bíblia, né? Mas então nós temos Noé aqui, que é um homem íntegro, um homem certo, mas que no momento de embriaguez expõe a sua nudez e o filho zomba dele por isso. E gera um conflito entre pais e filhos, né? Primeiro conflito de gerações, vamos pensar assim, né? De relação pai e filho. Então a gente tem aqui esse episódio para nós, sobre a masculinidade, é importante pensar nesse respeito aos pais, no não levar a questão da embriaguez de forma leviana, né? Não se embriagar e nem zombar de quem faz isso, né? Principalmente se ele é seu pai, né? Seu pai merece respeito apesar do que ele faça. E não é desrespeitando ou zombando dele que você vai trazê-lo para perto de Deus ou fazendo ele melhorar, né? Então isso é importante de pensar. E aí depois, lá no capítulo 10, avança um pouquinho, a gente tem um outro camarada interessante, que está lá no versículo 8, que ele vai falando das genealogias, né, dos descendentes dos filhos de Noé, e um dos descendentes de Cã é Cuxi, que gerou Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel e Ereque, e Acade e Calné na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele até a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá, e Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Então surge, né, esse homem na descendência de Cã, Nimrod, um caçador, conquistador, construtor, né? Enquanto que Noé é aqui um lavrador, né, o salvador da humanidade, aí, porque obedeceu a Deus. Nós temos agora um homem que se destaca por estabelecer domínio, construir grandes cidades, né, principalmente Babel, que vai virar um tema importante no capítulo 11, como uma cidade central, uma capital, onde os homens se unem para arrotar seu poder, né, para mostrar essa arrogância humana, masculina principalmente, né? Então, aqui em Nimrod a gente tem esse primeiro homem que estabelece um domínio e que forma cidades poderosas, né? E ele também é um caçador. E aí o que a gente pode pensar nesse Nimrod e na história de Babel, que está logo no capítulo 11, que fala dessa grande torre que chegaria até os céus, para mostrar o poder do homem e concentrar a humanidade para ela exercer cada vez mais poder. Esse era o plano do Nimrod. Mas a gente vê que o plano foi confundido, Deus confunde as línguas, Deus espalha as pessoas, não deixa elas se concentrarem, né? E elimina esse poder humano, essa ficção de um poder absoluto humano que ousa gritar contra os deuses, né? Ousa confrontar os deuses, uma torre que chega até os céus e tal. A gente aprende já desde o comecinho da história da humanidade, existe no homem esse desejo mesmo de ser Deus, né? A gente já viu isso lá no Jardim do Éden. E aqui Nimrod tenta estabelecer esse poder e se tornar esse quase Deus através da construção humana, da formação da sociedade, né? E a gente já percebe que desde aqui Deus não vai permitir isso, que isso é uma ilusão. E quando Deus não permite, ele não está assumindo uma briga, porque isso para ele nem é relevante de ameaça de poder. É mesmo uma forma de prevenção. Não caiam nessa ilusão, né? Não vou deixar vocês se iludirem tão rápido e tão cedo, achando que vocês são poderosos de alguma forma. Não. E aí Deus não deixa isso acontecer. Então, uma outra questão masculina, a questão da relação de poder. Então Deus já restaura ali, já não permite ali essa situação. E aí no capítulo 11, lá pelo versículo 30, depois da história da Torre de Babel, a gente tem o seguinte. E tomaram, o versículo 29 diz, né? E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Então aparece uma primeira mulher estéril também na história, né? E justamente Sarai, que a gente vai conhecer depois da história de Abraão.
Então, aqui as genealogias vêm num crescente, as pessoas vão criando seus filhos, vão gerando novas famílias, e de repente um problema surge. Uma mulher que não consegue ter filhos. E agora? Como assim? Né? Inclusive tem um livro muito interessante, Os Nomes o Nome da Deusa, ou Os Nomes das Deusas, agora eu não lembro se está no plural, de um escritor chamado Joseph Campbell, e ele fala sobre essa possibilidade de que antes de 5.000 antes de Cristo, as sociedades eram dominadas por matriarcas, por mulheres e tal, justamente por acreditarem que elas tinham a fertilidade nelas mesmas, né? Elas geravam sozinhas crianças, quando elas colocavam a mão na terra, as plantas surgiam e tal. Havia esse mito das mulheres com poderes de vida, né? E que esse Nimrod ou esses homens é que teriam começado a tomar o poder para eles e criar cidades e criar outras questões, né? Então é um livro interessante sobre isso. Mas Sarai então vem com essa informação importante, a esterilidade, que depois, né, veio a se tornar um tabu, um problema social mesmo. As mulheres que eram estéreis tinham esse estigma de serem rejeitadas, a mulher que não me gerou um descendente e coisas assim. Então aparece Sarai aqui. E aí no capítulo 12 nós vamos chegar então em Abrão, né? Ainda não é Abraão, é Abrão. E justamente Deus fala o que para ele? No versículo 1 diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão então recebe uma promessa de Deus, de que ele vai ter muitos descendentes, e que ele vai abençoar todas as famílias da terra com a sua descendência. Mas ele é um senhor de idade, Sarai é estéril, e Deus faz essa promessa para esse casal improvável. E é muito interessante que Deus faça isso, né? Justamente para aqueles que menos podem. E Deus escolhe dessa forma até para que o poder dele seja manifesto e fique evidente que ele é Deus e que é ele que faz as coisas acontecerem. E isso me chama a atenção porque nossas limitações sexuais não são um problema para Deus. Seja a esterilidade, né? Seja o ser idoso, né? Famílias surgem. Deus pode fazer isso acontecer, né? Eu vi isso acontecer na família do meu pastor. Eles não podiam ter filhos e Deus fez um milagre, né? E hoje eles têm 2 filhos. Então, Deus faz, Deus age, e nos casais mais improváveis, para ficar evidente que é Ele que faz mesmo, né? E Abraão aqui, esse terceiro homem da nossa história, ele aparece como um guerreiro, ele luta contra reis e vira um homem cada vez mais rico nessas lutas que ele vence, né, os despojos de guerra. Ele é um pastor, ele tem ovelhas, ele tem gado, e ele é um devoto, ele é alguém que entrega seus dízimos a Deus, que cultua a Deus, que faz altares em nome de Deus. O primeiro homem de referência, de busca a Deus nesse sentido. E ele é um personagem interessante porque ele é o idoso que recebe a promessa de ser o pai de grandes nações, né? Um homem que já tinha talvez desistido da sua hombridade nesse sentido, né? De gerar descendentes, de gerar nome, mas a quem Deus faz uma promessa e de fato se torna um grande nome na história da humanidade, que é o pai de um povo, de uma nação, né? Da nação de Israel. E de nações árabes, né? Inclusive depois a gente vai ver mais pra frente. Então, o homem que vira um ícone de fé, aquele que confia em Deus, recebe aquilo que foi prometido por Deus, apesar de todas as suas limitações, apesar do improvável, né? Apesar de tudo. E tem um último episódio que eu acho que é interessante citar aqui no capítulo 12, que é quando ele vai até o Egito, e ele chega lá e ele fala, no versículo 14, o seguinte: Aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas, jumentas, camelos. Mas feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste a minha irmã?
de maneira que eu tinha tomado ela por minha mulher, agora, pois, a tua mulher, vai-te, toma ela de volta. E Faraó deu ordens aos seus varões a respeito de Abraão, e acompanharam ele e a sua mulher, e a tudo que ele tinha. Existe uma situação aqui, a gente descobre que Abraão casou com uma meia-irmã, ela é irmã por parte de pai, e que ele tem medo de entrar no Egito e ver que querem a mulher dele e vão assassiná-lo por causa disso. Então a gente também percebe aí que existe uma situação de poder, de abuso de poder. O faraó forma um harém, ele pega mulheres para si. Né? Então a gente vê aqui uma poligamia levada ao extremo do harém. O Egito é o primeiro grande império, né? O faraó é o primeiro grande imperador que se diviniza, né? Ele acredita que é Deus na terra. Tudo que a gente viu ser destruído em Babel, aqui no Egito é retomado, né? Essa arrogância dos homens em formar sociedades enormes e tal. E a sexualidade é deformada, deturpada nesse sentido. Ele junta várias mulheres para si, num harém. E Abraão tem que lidar com essa situação, mas de forma covarde, né? Ele não assume a esposa e deixa que a levem. Então imagina, um homem que tinha uma promessa de ser o pai de uma grande nação, abre mão da esposa, que seria a fonte dessa grande nação, não confia em Deus e deixa isso tudo acontecer. Então também isso mostra como a gente, mesmo que como Deus é maravilhoso, apesar do nosso medo, da nossa incredulidade, né? Apesar de tudo isso, Deus ainda é misericordioso e age. Né? Deus provavelmente causou um problema de saúde em Faraó, que ele não conseguiu ter relações com a esposa de Abrão. E isso ficou claro para o faraó que tinha alguma coisa diferente ali, tinha Deus ali, né? Então, olha a proteção de Deus nesse sentido, né? Então, nós temos em Faraó aí um grande imperador que forma um harém, esse problema sendo instituído, né? Várias mulheres para um homem. Então, isso só para a gente começar a entender em Gênesis como alguns problemas vão surgindo, alguns temas de sexualidade vão surgindo, né? Como a gente falou hoje, a embriaguez que te leva a uma nudez vergonhosa, né, cria um problema familiar, o desrespeito para com seu pai, né, nessa questão da nudez do pai. É importante, né, cada um respeitar muito bem sua privacidade, seu espaço, né? A gente viu em Nimrod e no Faraó, pessoas que vão atrás dessa questão da masculinidade, do poder e tudo mais. E vimos em Sarai e Abrão o mistério, né, da esterilidade, da promessa, do milagre de Deus, que a gente vai ver se desdobrando ainda mais pra frente aí nos próximos capítulos de Gênesis. Mas, ó, você vê, são trechos curtos, mas que trazem muitas informações, muitos assuntos. Agora eu estou passando meio que rapidamente por esses assuntos, porque eles se repetem depois, né, no contexto bíblico, e a gente vai conseguir aprofundá-los melhor. Mas aqui para a gente ir já levantando situações que existem na palavra de Deus, para a gente ir refletindo sobre elas. E que Deus nos capacite a levar tudo isso a sério e viver o padrão dele, e não o que o pecado foi fazendo na história da humanidade. Que Deus nos abençoe a todos.